podcast Cevada com Plutônio, produzido pelo Movimento de Cientistas Adventistas. Um podcast que fala sobre fé e ciência isoladamente ou tudo junto e misturado. No episódio 4, falaremos sobre mulheres cristãs na ciência, com a participação de Aline Alencar, doutora em Geopolítica, Vera Ponciano, doutora em Educação, e Helenilda Farias, doutora em Enfermagem. Você já nos segue nas redes sociais? Não? Então siga-nos agora mesmo no Spotify e inscreva-se no nosso canal no YouTube. Assim, você não perde nenhum episódio do nosso podcast que vai ao ar toda quinta-feira, às 5 horas da tarde. E se você é adventista, aluno ou titulado com mestrado ou doutorado em qualquer área do conhecimento, faça parte do movimento Cientistas Adventistas. Mande um e-mail para cientistasadventistas@gmail.com. Será um prazer ter você conosco. Saudações teológicas, tudo bem com vocês? Esse é o podcast Cevada com Plutônio, episódio de número 0004. Estamos caminhando rumo ao episódio número 10.000. Hoje nós temos o prazer de ter aqui conosco 3 pesquisadoras, 3 cristãs na ciência. A doutora Aline Alencar, que é doutora em Ciências Políticas também. A doutora Helenilda Farias, é doutora em Enfermagem. A doutora também Vera Ponciano, que é doutora em Educação com ênfase em Psicologia da Educação. E hoje nós estamos fazendo esse episódio em comemoração, em alusão e homenagem também ao Dia da Mulher, dia 8 de março. E nós queremos saber aqui um pouquinho sobre como é o desafio, quais são as lutas, quais são as vitórias, os sonhos, as aspirações e as dores das nossas queridas irmãs, das nossas queridas colegas que estão no ambiente acadêmico, no ambiente de pesquisa, no ambiente educacional, e que desafios nós precisamos, que barreiras nós precisamos ainda vencer para que elas tenham uma jornada mais equânime, mais saudável e mais igualitária também na sua lida, no seu desafio acadêmico. Gostaria aqui de fazer uma pergunta básica, né? Como é que vocês decidiram, né, pelas áreas? Hoje nós temos uma representação bem diversa aqui de áreas, ciências políticas, educação, enfermagem. Como é que vocês escolheram, se sentiram motivadas para participar de um ambiente acadêmico, né, de seguir uma carreira ou buscar uma formação científica para, enfim, né, para perseguir aí os seus sonhos, né, os seus objetivos de vida aí? Bom, se ninguém quiser, eu posso começar. Pelo que eu entendi, as perguntas do Alex o que levaram a gente à área que a gente escolheu, né, e ao ambiente científico, né? Perfeito. Bom, no meu caso, eu sou de uma família que tanto meu pai como minha mãe tinham ensino superior, sendo que ambos vinham de famílias que não tinham ensino superior, então eles valorizavam muito o ensino superior, porque para eles foi uma forma de emancipação, né? Tudo que eles alcançaram, uma forma de orgulho também para os familiares, e eles sempre incentivaram na minha casa, para os meus irmãos e para mim, que nesse país e conseguir um lugar na sociedade, a gente precisa do estudo, né? E pela questão também pessoal, de realização. Então, eu sempre sonhei com a faculdade, com o mestrado, mesmo quando eu ainda era adolescente, não é uma coisa muito comum. E eu optei por relações internacionais. Na verdade, meu pai, ele era político, ele foi político um curto tempo, não teve muito sucesso, mas esse curto tempo que ele teve na política, isso impactou muito a gente lá em casa e a mim, e por isso que eu escolhi um curso da área política e da área de relações internacionais, porque eu sempre fui muito interessada em história e geopolítica, e dentro do curso de relações internacionais eu me interessei pela temática do Oriente Médio, que é muito importante para entender a conjuntura mundial atual. Muita coisa passa por aquela região, isso muito me fascinava. E eu tive a sorte, né, que nós cristãos não acreditamos em sorte, nós acreditamos em providência, que justamente quando eu decidi que eu queria fazer mestrado, chegou uma professora do exterior com essa especialidade.
em Ciências Políticas do Oriente Médio lá no mestrado, e foi assim que eu caí na minha área. Essa é a história. Maravilha, muito bom, Aline, que legal. Agora eu queria ouvir da Helenilda, da Vera também. Aline, a minha história é bem diferente da sua, porque meus pais, eles não tiveram acesso nem ao fundamental completo. Meu pai estudou até a 5ª série apenas e minha mãe foi até a 8ª série. Então, assim, eles não tinham uma base educacional formal aprofundada, embora minha mãe estimulava para que eu estudasse. E eu sempre fui aquela aluna que sempre gostou de estudar muito, tomava notas boas. Então, eu precisava fazer muito esforço para tomar uma nota satisfatória, uma nota muito boa. E eu gostava muito de estudar. Mas eu não tinha noção, né, nem do que é uma faculdade, muito menos de um mestrado, doutorado. Porém, logo quando eu entrei na faculdade, foi que eu vim conhecer. E aí eu digo que quando a gente está na graduação, eu sempre falo com os alunos, né, não fazer o pacote básico apenas das aulas e das tarefas, mas se envolver em outras demandas que a faculdade oportuniza. E aí durante a minha graduação, eu fiz monitoria, fiz iniciação científica, fiz pesquisa. E aí esse mundo se descortinou para mim, ainda no início da graduação. Eu comecei a fazer pesquisa no 3º semestre e ali eu me encontrei. Eu vi que a minha paixão estava realmente num ambiente acadêmico, num ambiente de sala de aula. E aí vejam que interessante, embora eu estivesse fazendo uma formação na saúde, eu tive não sei se seria um desprazer, mas eu percebi ali que o ambiente hospitalar não era para mim, e sim o ambiente da academia. E aí eu sempre brinco também com meus alunos que é interessante quando a gente consegue perceber isso logo no início do curso, porque eu já fui trilhando o meu caminhar, ali delineando qual seria a minha rota, a partir desse propósito que eu já tinha em mente. Eu queria o meu mestrado, porque no 3º período foi quando eu me descobri docente, dando aulas, fazendo pesquisa. E aí, então, eu fui traçando esse caminhar para que eu conseguisse, né, alcançar o meu objetivo, que era ser professora, então, a despeito de estar num curso de saúde como enfermeira. Que legal, Lenilda, muito legal a sua história, muito bonita, e é bom quando a gente conversa com pessoas que conseguiram realizar um sonho, né? Logicamente, é um sonho que nem todo mundo consegue realizar, nem todo mundo consegue atingir, né, uma titulação, quando é o sonho, né? Talvez não seja um sonho assim tão comum hoje no Brasil, infelizmente, né, que a gente não tem assim, uma cultura muito voltada para a ciência, para o conhecimento, mas mais e mais esse sonho vai se expandindo, vai aumentando, né, vai alcançando outras pessoas. Helenilda e a Aline também conseguiram atingir esses objetivos. E agora eu queria ouvir da Vera, né, Vera? Como é que foi a sua escolha do ambiente acadêmico, do ambiente científico, né, e o que levou você a se interessar especificamente por essa área? Bem, a minha história é uma história de curiosidade. Sabe aquela menina curiosa desde o início? A minha família, pai e mãe, eles não têm nenhuma formação, nem primária. E meus irmãos, eles, apesar de irem para a escola, eles não tinham a escola como um local agradável. Mas aquilo que eles traziam da escola me fascinava. Então eu queria sempre estudar e continuo nessa mesma lida, né, de estudos. E aí eu fui projetando a minha vida em função de estudo. Só que eu tinha uma questão muito vincular com o meu local de nascimento. E eu falei, o que eu posso ser na vida, mas continuar estando neste local? E aí a docência foi... a docência da educação básica e a formação para a docência foi o que me chamou a atenção no primeiro momento. Porque eu queria, continuar morando em São Lourenço da Serra, minha terra paixão, mas ao mesmo tempo eu tinha que me profissionalizar e tinha aquela curiosidade, intrínseca. E fui galgando, os caminhos para continuar estudando, fui ser professora, então a área da educação entra nesse primeiro âmbito. E eu entendo, que nós não podemos parar de estudar, principalmente quem é docente, porque a matéria-prima, é o conhecimento. E aquela minha curiosidade inicial, ela ainda, persistia em mim e persiste sempre. Então eu fui fazendo especializações, fui me aprimorando em algumas áreas da própria docência, gestão, orientação educacional, supervisão de ensino.
E fui construindo a minha carreira na educação básica e, ao mesmo tempo, fazendo mestrado. Logo a gente adentra, né, no universo aí também do ensino superior. E fui nessa paralela aí, me formando, fiz o doutorado. Comecei um pós-doutorado, mas por questões pessoais bem traumáticas de vida, eu tive que cessar. E venho nessa vida, né, de acoplar aí a carreira da educação básica até que eu me aposento e me dedico somente ao ensino superior, mas ainda com essa curiosidade de manter-me sempre atualizando, porque eu acho que é o nosso passaporte, né, o conhecimento, é o nosso passaporte para transitar no mundo. Estou sempre estudando, ainda que não de forma formal, não é? Mas como autodidata, se é que a gente pode chamar assim, mas sempre buscando o conhecimento, porque eu acho que a gente tem que se aprimorar sempre, a gente sempre tem gaps que a gente precisa de outros conhecimentos, e é isso que me trouxe nesse universo. E no espaço onde eu atuo, na universidade, hoje eu fomento essa questão do pesquisador. Eu sou coordenadora de um curso de psicopedagogia, e psicopedagogia parece, né, que as pessoas não precisa, né, essa parte da pesquisa, porque nós temos algumas falas, né, no universo que não precisaria pesquisa, mas eu vou incentivando todos eles. Por quê? Porque se nós bebemos da fonte para hoje sermos psicopedagogos ou qualquer outra profissão, é porque teve alguém que um dia se dispôs a buscar o conhecimento, a socializar esse conhecimento e dar, né, espaço para que o conhecimento se renove. Então eu entendo que também nós podemos e devemos deixar essa contribuição. Tá ótimo, Vera. É muito, muito interessante a sua fala de que a gente precisa estar sempre buscando conhecimento, que isso eu percebi na sua declaração, que isso é uma responsabilidade, né, de quem tem o conhecimento, de não apenas fazer bom uso, mas também compartilhar. Uma vez eu escutei um ditado interessante, né, que diz que conhecimento é uma das poucas coisas que ele multiplica quando a gente divide, né? Então, parabéns aí. Posso entender que pela sua área, né, de ênfase, né, de concentração, psicologia da educação, que você é muito focada mesmo nessa missão, né, vamos chamar assim, nessa missão de compartilhar o conhecimento. Né? E a gente que é cristão, todos nós aqui somos cristãos, a gente pode entender que a missão do cristianismo não deixa de ser também compartilhar o conhecimento, né? Conhecimento no nível mais profundo, que é o conhecimento experimental, né, da pessoa de Cristo, do Espírito Santo, mas ainda assim é um compartilhar de conhecimento, né? Bem, a gente está falando aqui hoje focado no tema aí do Dia da Mulher, né? Mulheres cristãs na ciência, e eu quero mencionar aqui que a revista Forbes, ela publicou recentemente, agora no dia 27 de fevereiro, uma matéria, eu não sei se é a matéria original da Forbes ou se ela já foi, enfim, publicada em outros lugares, mas a revista Forbes publicou um artigo bem interessante que diz que as mulheres são mais frequentemente esquecidas em citações de artigos científicos, né? Artigos, materiais acadêmicos, elas são mais frequentemente esquecidas do que os homens. A matéria fala alguma coisa aqui a respeito de, por exemplo, que os homens são vistos como mais dominantes no ambiente acadêmico, né? Diz que o ambiente acadêmico é um ambiente mais masculino, como muitos outros. Aqui diz isso, são palavras da reportagem, certo? Eu confesso que eu não tenho um conhecimento aqui que permita dizer se isso aqui procede ou não procede, né? Mas, pelo menos, é uma visão, vamos admitir que é uma visão que a sociedade, de maneira geral, tem. E eu queria perguntar para vocês quais são os desafios de ser uma mulher na ciência, mais do que ser apenas, como se já fosse pouca coisa, né? Mas ainda, né, sendo mulher e sendo cristã na academia, eu queria ver um pouquinho de vocês, qual foi a experiência que vocês tiveram, se vocês tiveram uma experiência que condiz aqui com essa realidade, né, com essa informação, essa notícia aqui da revista Forbes, ou se a experiência de vocês foi diferente, se vocês não encontraram diferença de tratamento de homem para mulher, ou se a jornada de vocês aqui na academia foi tranquila nesse sentido, né, com relação
a equidade de gênero, né? Se, eu não sei, aqui tem algumas mães aqui, né? Então, perguntar para vocês se houve, né, algum tipo de impacto da maternidade no ambiente acadêmico e vice-versa. Então, contem um pouquinho para a gente como é que foi essa jornada acadêmica aí dentro do contexto de ser mulher e de ser cristã também. A sua pergunta foi interessante, Alex, porque ela me fez rememorar alguns momentos da minha trajetória. Teve momentos em que eu percebia essa diferença no tratamento, mas eu não saberia dizer se era pelo fato de ser mulher ou se era pelo fato de ser cristã. Mas teve momentos em que isso ficou bem visível, bem explícito, a diferença no tratamento por uma das duas questões ou por ambas, né? Eu lembro que na graduação, como eu falei para vocês, eu entrei no mundo da pesquisa logo cedo. Então, ainda na graduação, eu fui participando de pesquisa e logo ali eu identifiquei que eu queria fazer o mestrado. Dos pesquisadores do grupo que eu fazia parte, ele era ateu. E por várias vezes ele trazia questionamentos a mim que ele não fazia com mais ninguém. E eram questionamentos, além de audaciosos, questionamentos que me menosprezavam. Questionamentos que iam de encontro ao que a Bíblia traz, ao que a igreja traz, e procurando me menosprezar, como quem diz assim, nossa, mas você, minha filha, é uma mulher que está na faculdade, você acredita mesmo na história de Noé, da Arca de Noé? Esse é um dos questionamentos que ele fazia, né? Então eu lembro desses momentos de fala, e esse é um dos momentos que eu estou trazendo, mas foram vários momentos em que ele sempre proferia isso para mim, embora tivesse também outras pessoas, mas o fato de eu ser cristã e ser mulher, ele trazia esses questionamentos, e aí eu sempre procurava, de forma ali bem ética, bem respeitosa, ir rebatendo. E eu lembro que uma vez eu dei para ele um daqueles livros da série A Esperança, foi um dos primeiros que lançou, se eu não me engano até de autoria do pastor Bulhon, e eu não sei se ele leu. Mas eu pedi para que ele lesse, falei bem rapidinho, resumidamente, sobre o que o livro tratava. Mas esses eram realmente muito poucos momentos que eu tinha de tentar dialogar com ele, até pelo ceticismo que ele tinha. E isso me marcou ainda na graduação, eu já no mestrado, aliás. Depois, durante o meu processo de me preparar para o meu doutorado, eu quase desisti porque eu engravidei nesse período. Quando eu iniciei o meu doutorado, a minha filha tinha 1 mês de vida, foi muito difícil. E na época da seleção, então, eu quase desisti de fazer, porque eu fiz, eu estou grávida, não vou me aprovar. Mas, no final, eu resolvi me inscrever, me preparei, e foi interessante, porque no momento daquela entrevista do projeto, né, a defesa do projeto, eu estudei, preparei, pensando nas múltiplas possibilidades de questionamentos que poderiam surgir pela temática, né, enfim, as perguntas todas, sem exceção, foram voltadas para a minha situação gravídica. Eu ficava assim, mas meu Deus, que horas é que vão começar a perguntar sobre o meu projeto? Perguntavam se eu tinha condição, se eu ia ter condição de ter alguém para me ajudar, se o meu esposo, ele trabalhava e tinha condição de me sustentar financeiramente para eu conseguir dar conta, né, da maternidade e dos estudos. Foram 40 minutos que eu brinco assim, que eu fui sacudida, fiquei de cabeça para baixo, se eu tivesse meia moeda no bolso teria caído, de tantas perguntas invasivas, apenas pelo fato de eu ser uma mulher gestante que estava tentando adentrar no contexto acadêmico, quer dizer, continuar, né? Que eu já estava nesse processo, já no processo de doutoramento, mas o quanto isso ainda é meio que melindroso, meio que pode trazer aí, suscitar, né, várias questões, e o quanto ainda é um ponto, como o Alex falou, né, de falta de equidade, de preconceito, de discriminação, e assim, já é difícil o processo em si, poderia ser mais facilitado, né, se nós tivéssemos esse olhar ampliado para conseguir, na verdade, abarcar todo esse contexto, inclusive dar conta dessa pluralidade que pode ser esse processo. Olha, Helenilda, é tocante, né? Conhecer essa sua realidade. E a gente que é homem só consegue imaginar, né, a dificuldade que você passou, porque, como você colocou, né, você vai para uma entrevista, para um processo seletivo, você vai como uma profissional, como uma estudante, como uma acadêmica, como uma pesquisadora, né?
E não é, assim, esperado que as pessoas vão dar essa ênfase toda na sua vida pessoal, né? E a gente esperava diferente, porque a academia tem uma proposta hoje, né, de ser, pelo menos dentro da visão secular, ser o bastião, né, daquilo que é o progresso, o avanço do conhecimento, o desenvolvimento da humanidade, né? Pelo menos é a forma que a gente procura enxergar, assim, enquanto os olhos, né, seculares, né? Claro que a gente que é cristão, a gente sabe que tudo que é humano tem as suas grandes limitações, né? E a gente precisa do divino. Mas a gente esperaria mais da academia, né, Helenilda? É isso que eu queria dizer aqui. Então, realmente muito tocante a sua história, né? E só resta lamentar, em nome dos homens, pedir desculpa para você, né, por essa grosseria, no mínimo, né, que aconteceu aí. Mas, apesar de tudo, a gente vê, né, pela sua titulação, que você passou por esse processo, você venceu essas dificuldades aí e conseguiu, enfim, apesar dos reveses, chegar no final da sua carreira, né? Ô Alex, e se eu te disser que não foram homens? Hoje eu sorrio, né? É pior ainda. Mas no momento é pior ainda. Chega a ser desesperador. Mas não foram homens. Helenilda, você acha que tem mulher machista na academia? Ave Maria, muitas. Muitas. Na verdade, eu costumo dizer que todos nós temos um pouco, né? Porque isso é histórico, é cultural. A gente tenta lutar o tempo todo contra isso. Mas é claro que aqueles que conseguem se perceber e conseguem mudar sua postura, avançam. Mas o mundo é machista. Então, é uma luta que precisa ser diária. Estamos falando de machismo estrutural, então. Sim, assim como outras fobias sociais também, né? Bom, eu poderia também dar o meu testemunho, que não é assim tão impactante quanto o da Helenilda. Eu queria parabenizá-la, dizer que essa história é muito tocante. Enquanto você estava contando, eu simpatizei a cada minuto. Porque eu fiz o meu doutorado num contexto que eu solteira, sem filhos, e mesmo assim foi uma das coisas mais difíceis que eu já fiz na minha vida. E imagine uma pessoa que está entrando no doutorado, entrando numa gestação. Então, eu só posso realmente parabenizar você e dizer que você é uma inspiração para muitas. E com relação ao meu relato, é interessante isso, porque eu sou diferente das minhas colegas, eu sou de ciências sociais, e quando eu entrei na UNB, existia a Universidade de Brasília, para aqueles que não sabem, né, dos ouvintes, a Universidade de Brasília, de onde eu venho. Estava nascendo esse debate sobre o feminismo, né, que as mulheres são oprimidas, e tem o patriarcado, e a gente tem que ter consciência disso e se levantar. E, na verdade, eu fiz um curso de filosofia e isso era muito, muito forte com filosofia. Depois eu mudei meu curso para Relações Internacionais e, de novo, veio essa questão do feminismo. E eu achava aquilo, para mim, acho que a palavra é alienígena, entendeu? Porque eu nunca tinha me sentido oprimida como mulher, assim. Eu sou a mais velha da família e sempre, apesar de ser mulher, mas por ser a mais velha e tudo, primeira neta, primeira filha, eu sempre tive espaço, e não me foi tirado espaço por eu ser mulher, pelo menos no contexto familiar. E quando eu cheguei na faculdade, na universidade, isso tudo eu achava muito estranho, essa discussão de feminismo. Claro que hoje eu vejo que, historicamente, eu concordo, né, com a questão do machismo estrutural, né, concordo mesmo, mas isso foi uma coisa que, naquele momento, não me dizia muita coisa. Mas, na minha trajetória como cientista, o que eu posso dizer é que eu tenho a impressão que ser mulher mais ajudou do que dificultou. Na verdade, eu acho sim o que a colega falou, que às vezes as mulheres elas são mais, não sei machista, mas elas são mais exigentes com outras mulheres do que os homens. Pelo menos foi a minha experiência. Não podemos também universalizar, mas assim, às vezes que eu trabalhei com colegas homens ou com chefes, né, orientadores, eu tinha a impressão de receber deles muito respeito por ser uma mulher intelectual que conseguia me articular, conseguia fazer um bom trabalho, conseguia fazer uma boa dissertação. E eu tinha a impressão, acho que eu tive uma experiência diferente, que ser mulher era o que dava o brilho. Eu tive essa impressão na minha experiência, entendeu?
E quando eu cheguei na França, que foi parte da minha graduação, e na Alemanha, que foi meu doutorado, eu tinha a impressão que tinha também o lado de ser latina, entendeu? De vir de um país distante, um país que não tem tanta tradição acadêmica comparado com a Europa, né? Mas é um país que também desperta muito interesse por ser um país emergente, né? Por ser um país novo no cenário internacional e tudo. Eu notava assim que ser mulher e ser uma mulher latina, na verdade, abriu caminho. Tanto é que na universidade que eu fiz o meu doutorado, eles tinham um fundo financiar viagens de pesquisa que era para mulheres. Era justamente para poder eles terem eles fazem uma discriminação positiva, né? Uma discriminação corretiva. Como a academia predomina os homens, então eles dão certos privilégios para as meninas. Então, às vezes que eu fiz viagens dentro da Europa, a minha bolsa do CNPq nem sempre me possibilitou, foi com o dinheiro desse programa que eles tinham para as mulheres na ciência, dentro da minha universidade. Então, eu posso dizer que por ser mulher, eu acho que eu sofri mais uma discriminação positiva do que negativa, pelo menos foi a minha experiência. Mas aí com relação a ser cristã é uma outra história. Legal, Aline, é bem interessante esse ponto aí, você trazer, né? Partindo desse princípio aí que você falou, de discriminação corretiva, né? Bom, isso a gente pode analisar por várias óticas, né? Mas vamos tentar olhar por uma lente boa, né, que é assim, poxa, já que se fez tanto prejuízo, né, enfim, para as mulheres na academia, se tem tanta injustiça histórica aí, então vamos tentar corrigir isso, né, vamos tentar dar mais oportunidades. E é legal, assim, né, porque eu acho que a sua área também, que é a área de ciências políticas, eu não sei como é que é, assim, o balanço de gênero, porque, por exemplo, a minha graduação eu fiz em informática. E no começo era mais ou menos meio-meio, era uma turma super lotada, foi um curso muito procurado, né? Então tinha mais ou menos metade homem e metade mulher. Mas à medida que o curso foi passando, e eu não sei, não quero ser preconceituoso aqui para aventar as causas disso ter acontecido, chegou um momento que o meu curso, eu acho que tinha numa turma aí de uns 30 alunos, tinha mais ou menos 90% eram homens, né? Em torno disso. Então, eu não sei como é que é lá no seu curso, às vezes isso aí... E assim, eu lembro de fato que na minha graduação a gente tinha mais cuidado realmente com as meninas, né? Era assim, porque até era artigo raro lá, né? Então a gente tinha muito respeito também e tal. Mas é legal que você teve uma experiência positiva com relação a isso, né? E que existem pessoas dentro da academia também que estão atentas a essas necessidades, né? Essas novas realidades, e estão dispostas a receber bem, né, esse público feminino. Agora a Vera, né? Vera, por favor, conta pra gente um pouquinho aí da sua realidade. Bem, como eu sou da área da educação, né, e majoritariamente as pessoas da educação são também mulheres, então eu não tive esse tipo de empecilho ou nada que fosse pejorativo. Foi muito tranquilo, as pessoas da educação são muito solidárias. Eu tive momentos, né, pessoais que eu tive que atravessar tanto no mestrado com o falecimento da minha mãe, quanto no doutorado, que meu filho ficou internado por 71 dias e assim, requerendo um cuidado não só nesses 71 dias, mas avante, não é? Eu sempre recebi muita força e até, inclusive, alteração de percursos para me beneficiar, não no sentido de dar alguma coisa de graça, mas de permitir que eu pudesse fazer todas as conclusões, todos os créditos, e eu conseguisse realmente concluir. Então, nesse sentido, na academia, não sei se exatamente por ser, né, majoritariamente feminino, eu não tive nenhum empecilho. Mas, em relação a ser pesquisadora da área da educação, nós sentimos, sim, que há, muitas vezes, uma depreciação, como se a educação fosse algo menor. Então, nós vemos em muitos locais que isso ainda persiste. Mas nós seguimos, não é? E mostrando realmente que educação também se faz com pesquisa, com inovação. Então, eu acho que não senti, né, essa questão, possivelmente porque
repetindo e sendo redundante, né? Porque éramos majoritariamente femininos, né? Era um público feminino, tanto de professores quanto de colegas. Mas a gente ressente, sim, dessa questão da educação ser vista como algo menor, ou que educadores fazem pesquisa de menor valia. Mas seguimos aí em frente, né, na luta, e é muito bom, né, ouvir as histórias das colegas aqui que trazem experiências diferenciadas. Vera, é interessante, né? E eu fico pensando quanto disso é o preconceito contra a educação ou contra a pesquisa quali, né? Que eu acredito que na área da educação você tem pesquisa quant, sim, né? E não vejo por que nenhum motivo para não ter. Mas eu, pelo pouco que eu conheço da sua área, eu vejo muita pesquisa quali também, né? E eu, como pesquisador quali-quant, eu fiz pesquisas tanto quantitativas quanto qualitativas, né? E a gente sente o preconceito, com certeza, né? E às vezes eu fico pensando, às vezes esse preconceito pode ser sim contra a área da educação, né? Porque onde tem ser humano tem preconceito, infelizmente, né? E alguns deles são voltados, sim, né, à questão de gênero, né? Algumas pessoas, infelizmente, escolhem adotar a postura de ainda achar por questões culturais, questões sociais, questões... o pior de tudo ainda é quando pegam a religião, né, e fazem uma má leitura da religião para justificar aquilo que a Bíblia não justifica, né, que é a discriminação, o papel subserviente da mulher, né, na sociedade, na família, no mercado de trabalho, principalmente. Mas, enfim, eu quero perguntar para a Aline, ela ficou de falar para a gente alguma coisa com relação ao fato de ser cristã na academia, né, e queria saber, Aline, o que você teria para contar para a gente aí a respeito dos seus desafios como cristã na academia. Exato. Antes eu vou te responder que você falou com relação à predominância de mulheres ou homens nas ciências políticas. Eu vejo assim que as ciências políticas acaba que, infelizmente, é uma matéria, né, uma ciência que ainda predomina muito os homens, apesar de que você vê cada vez mais acadêmicas, né, em diferentes áreas. Eu mesmo, no meu doutorado, meu marco teórico era de uma cientista política, e outros marcos teóricos menores que eu usei eram também de mulheres, né, de cientistas mulheres, mas infelizmente ainda é predominante de homens, né, e você pode ver mesmo assim nos parlamentos nacionais, né, também nos espaços políticos de mulheres, é sempre no corpo diplomático também, vamos dizer assim que 80% de homem e 20% de mulheres, né, nesse campo da política. Ele é muito visto como muito masculinizado, né, até as qualidades de um bom chefe de Estado, ser firme, ser autoritário, às vezes é mais associado com qualidades masculinas do que qualidades femininas. E isso é uma pena, porque a gente vê que grandes mulheres se destacaram na política, né? Tem a Merkel, que ficou com chanceler 16 anos, né? Da Alemanha, e outras também, chefes de Estado da Nova Zelândia, né? Da Finlândia, etc. Então, tá mudando, né? Então, a gente está no meio a gente está vivendo essa mudança. Eu estou vivendo essa mudança, né? De aumento de vozes femininas dentro do espaço político, tanto de produção de conhecimento sobre a política, quanto de estar executando a política no espaço público, né? E com relação à experiência de ser cristã, de novo, é ambíguo, assim, o que eu vivi com relação a isso. Acho que existe, sim, certa discriminação, assim, das pessoas estarem se perguntando, poxa, mas ela parece ser tão inteligente, como que ela também é cristã, né? Que a Helenilda já colocou essa questão desse estranhamento, né? Nossa, você é tão inteligente. Eu lembro que quando eu me converti, eu estava, né, saindo da graduação, indo para o mestrado, e isso causou muito estranhamento nos meus colegas, porque eles achavam que era contraditório. E eu tenho muito orgulho, assim, muita felicidade de demonstrar que não é contraditório, entendeu?
de demonstrar justamente o contrário. E, na verdade, isso, ser cristã até me impelia a fazer mais e melhor o que eu faço, entendeu? Que é para representar Cristo, que é para ninguém ver que a minha fé é anti-acadêmica, é anti-inteligência, é anti-razão, muito pelo contrário, para se ver que uma pessoa que tem raciocínio acadêmico, que tem essa sofisticação de articular conceitos, de ver que a realidade ela não é preto e branco, ela tem camadas, entendeu? Tem, ainda mais no mundo social, né, que é o mundo que eu estudo, e que isso não é incompatível com religião, né? Talvez seja incompatível com essa religião popularizada de que a religião é você obedecer o seu chefe religioso cegamente, nunca questionar. Realmente, uma religião incorreta pode ser incompatível com a academia, com a inteligência, vamos dizer assim, mas a religião crística que fala que a gente tem que adorar em espírito em verdade e que fala que o nosso culto tem que ser um culto racional, muito pelo contrário, não tem nada de incompatível, né? Então, eu tive, sim, essa experiência de causar estranhamento nos colegas, isso também aconteceu no doutorado, eu notei que eu causei estranhamento, mas, por outro lado, aí eu vou de novo. Eu acho que também teve uma discriminação positiva em certo momento, porque isso me aproximou também, porque a Europa ela é muito secularizada, né? O ateísmo predomina. Mas eu noto que também certas pessoas olhavam para mim com certa curiosidade e queriam me perguntar e queriam conhecer melhor essa questão da religião. E também eu tive poucos colegas que criam, né, o luteranismo, que é predominante lá na Alemanha, e isso me rendeu boas conversas e longas conversas com colegas que, de outra forma, eu não teria como me conectar por causa que eu sou cristã e ele também era luterano e outra pessoa também. Então, de novo, essa questão da discriminação positiva, assim, da gente se identificar quando a gente está em um espaço que essa pessoa é cristã, mesmo que ela não seja da sua denominação, mas num ambiente muito secularizado, muito ateu, e você encontra um cristão, você se conectam e gera até uma rede de apoio. Eu vivi isso. E por último, eu quero mencionar que isso que eu acho que é o mais fascinante é que eu fiz a minha pesquisa de campo na Tunísia. Para quem não sabe, a Tunísia é um país árabe e é um país de maioria muçulmana no norte da África. E foi lá que eu fiz a minha pesquisa de campo sobre partidos políticos e ideologias políticas, como que religião e política se encontram em tudo, foi a minha pesquisa. E eu entrevistei muitas pessoas de religião muçulmana, né, islâmica. E, para minha surpresa, ser cristã para eles não era uma questão de me ver como diferente, muito pelo contrário, eles me viam, eles tinham mais conexão comigo. Porque a Tunísia foi um país que passou por uma onda de secularização muito forte, por causa da influência francesa e tudo. Depois eles tiveram um ditador que realmente quis banir a religião, assim. E então existe um pouco de antirreligião, às vezes, dentro da Tunísia, mesmo que 90% seja muçulmano, por causa dessa experiência histórica que eles tiveram. E o fato de eu ser cristã, e eu entrevistei muitos muçulmanos, eu notei que não causava estranhamento, na verdade, causava admiração e interesse. E eu até fiz boas amizades por conta disso, porque eu conseguia conversar com eles sobre coisas que... Eu falava dos profetas, eu falava da história do Islã, eu falava da história... Principalmente o Velho Testamento, eles também conhecem. Então, eles olhavam assim pra mim, nossa, como que você sabe essas coisas, entendeu? Peraí, eu sou cristã. É porque para eles também, eles têm a ideia de que ser cristã é o catolicismo, né? Aí eu não bebia. Aí eles, mas você não bebe? Eu não bebo por causa da minha religião. Aí eles falaram, mas eu achava que católico bebia. Eu falei, mas eu não sou católica, entendeu? Eles não, eu acho que eu dei uma outra visão do cristianismo que existe, que é minoritário e que eles não conheciam. E a questão da alimentação também, porque os muçulmanos, eles não comem porco, né? Eles não comem... E eu também tenho uma alimentação restrita. E eles olhavam assim, porque você não come porco se você é cristã? Mas cristã come porco. Eu falei, não, nem todos. Entendeu? Então, a minha experiência na Tunísia foi mais positiva do que negativa por eu ser cristã. Apesar de ser um país que, oficialmente, o cristianismo ele não pode ser evangelizado, né? Você não pode evangelizar, mas você pode exercer na vida privada. E isso é bem visto, eu percebi. Olha, gente, maravilhoso. Eu estou aqui pensando enquanto vocês estão falando.
Eu fico lamentando que só tem um Dia da Mulher aqui, mas eu vou achar uma outra desculpa para trazer vocês aqui de novo, tá, para o podcast, porque vocês estão trazendo uma experiência tão rica, estão trazendo aqui considerações tão profundas, e eu estou falando isso não é demagogia não, tá? Eu realmente estou tocado pelo testemunho de vocês, a história de vocês, né? E realmente, assim, eu fico muito feliz que a gente está fazendo esse podcast, tá? Que a gente teve essa ideia aqui. Agora eu estou concluindo que isso aqui foi mais do que uma simples ideia humana, porque a gente tem que compartilhar isso, né? A gente tem que levar isso para as outras pessoas. As outras pessoas têm o direito, né, de receber da gente essas experiências, essa contribuição toda que pode ajudar tanto eles na carreira deles, né? Tanto seja carreira acadêmica, da vida pessoal, na sua carreira espiritual também, né? Na sua jornada da fé. Então está sendo maravilhoso. Eu estou realmente assim, muito grato, né, por vocês terem aceitado e estar compartilhando tanta coisa boa. E pode ter certeza que eu vou convidar vocês mais vezes aqui também para estar participando, né? Não só no papel enquanto cientistas mulheres, mas também na linha de pesquisa de vocês, que é sensacional, né? Independentemente de ser feita por um homem ou por uma mulher, esses temas que vocês estão trazendo aqui são todos muito bons, né? E eu queria pedir para vocês aqui, assim, pensem agora numa menina, num adolescente, né, numa jovem que está olhando, né, para o seu futuro, está olhando, se perguntando o que vai fazer da vida, tentando perguntar, né, se existe lugar para ela como mulher, né, numa sociedade aí que está lutando para ser mais igualitária, mas nem sempre consegue, né? O que você diria para uma irmãzinha nossa aí, né, para uma menina, para uma jovem que ainda está tomando decisões, que está enfrentando talvez algumas dificuldades? Então, uma mensagem, eu queria ouvir de vocês três, o que vocês teriam a dizer para essas meninas aí que estão precisando de modelos, né, modelos femininos, modelos cristãos, né, para estar dando um norte, um rumo, né, uma esperança para elas aí de sucesso e de realização na sua jornada pessoal, acadêmica e profissional. Eu sei que eu já falei muito, mas pegar um pouco o fio da meada, responder sua pergunta e depois passar para as minhas colegas, é um questionamento muito caro para mim, porque esse ano eu fui diretora de adolescentes da minha igreja, e eu realmente tenho essa preocupação de dar um pouco de mentoria para eles, né? De como que vai ser essa entrada deles na universidade, de como vai ser a entrada no mundo do trabalho, preparar eles, assim, nas minhas limitadas, nos meus limitados recursos, tentar sempre passar isso para eles e para as meninas especialmente, né? Para as meninas especialmente, eu sempre tento, inclusive eu tive uma conversa, uma mentoria profissional mesmo com tá com uma semana, né? E o que eu disse para ela e o que eu digo para toda adolescente jovem que está ouvindo é que Deus nos ama incondicionalmente, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, homem e mulher Ele fez, então a gente não, aos olhos de Deus, a gente não vale menos que um homem, a gente vale igual ao homem. Deus nos fez diferentes, né? Deu habilidades para o homem e deu outras habilidades para a mulher diferentes, mas nós temos esse valor e Deus coloca em nós talentos, né? E eu falo assim para elas, e falo para ouvintes, né? Tente ver aquilo que você é boa e aquilo que você gosta. Porque a sua profissão vai ser igual o seu casamento. Você vai ter que conviver com aquilo sempre, né? Então tem que ser algo que realmente você goste de estar perto, a ponto também de você lidar com os desafios daquela área, né? E também tente escutar o que as pessoas falam sobre o que você é bom, os seus talentos, não só talentos técnicos, mas também habilidades interpessoais, se você é mais do perfil quieto, se você é mais do perfil que fala, se você gosta de desafios, se você é mais tímido. Então essas coisas eu falo muito, e especialmente para as meninas, o que eu friso muito, e isso é muito também caro para mim, é que elas têm que dar atenção e ouvidos para
um homem, um possível parceiro, que abrace os sonhos dela, que não... Assim, a minha preocupação com elas é porque eu sei que, infelizmente, em alguns ambientes de igreja, existe a questão do machismo, né? Existe a questão de achar que a mulher tem que ser submissa, como se a mulher não pudesse trabalhar, a mulher não pudesse pensar, a mulher não pudesse opinar. E eu falo assim, olha, você tem que se abrir para alguém que ame a sua mente, que ame o seu coração e que vai abraçar a missão que Deus deu para você, porque a sua profissão é a sua missão, entendeu? Se você for enfermeiro, se você for policial, se você for da informática, essa é a sua missão, esse é o seu talento, esse é o seu dom. Então, fique com alguém que não vai suprimir, que não vai sufocar os seus dons e que não vai te ver só como um objeto sexual, assim, que não se deixe ludibriar por alguém que não vai levar em consideração os seus sonhos. E é nesse sentido que eu dou mentoria para as adolescentes, é esse o meu conselho para as ouvintes mais jovens. Tá ótimo, Aline. Excelentes conselhos, né? Espero que elas façam bom uso, que escutem, né, essa mentoria tão importante aí. Agora, Helenilda, eu acho que você quer colocar alguma coisa aí também, né? Eu acrescentaria, além do que a Aline já falou, e casando um pouco com o que eu falei no início, a questão do sonho, de você saber o que você quer. Enquanto você está na fase que ainda não sabe aquilo que você quer, estude muito, leia coisas diferentes, procure diversificar para você realmente entender quais são os seus gostos. A Aline falou, né? Algo que você goste e que você seja bom. Para você descobrir aquilo que você gosta, se você ainda está na fase da dúvida, leia sobre várias coisas, leia as coisas com temas diferentes, procure diversificar. Nesse momento, para descobrir ainda o que você quer, é bom você abrir o leque, diversificar mesmo. E, além de ser algo que você goste e que você seja bom, eu acrescento mais um também, se você puder juntar os outros dois, não para ele ser o principal. Essa terceira dica seria aquilo que o mercado também precisa. Eu jamais diria para você fazer algo apenas que o mercado precisa, procurar uma área apenas porque o mercado está precisando, está absorvendo esse público. Mas se, além daquilo que você gosta, além daquilo que você já faz que é bom, puder casar também com o que o mercado tem de retorno para você, fica fantástico. Porque você vai conseguir alavancar e conseguir unir essas três possibilidades, né? Como a Aline também falou, de ser o seu casamento, sua vida profissional para sempre, com algo que te deixa feliz, te remunera bem, agrega valor à sua formação, a você quanto pessoa. Então, de fato, é buscar esse conhecimento para descobrir aquilo que você gosta e correr atrás desse sonho, não aquele correr atrás de estar esperando que ele caia do céu, né? Como se fosse um conto de fadas. E aí eu queria trazer um verso da Bíblia que fala, né? Buscai primeiro o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas. Então é esse buscar a Deus no sentido de pôr a nossa confiança em Deus e pedir também que Ele nos direcione, né? Quando eu estava finalizando a minha formação na faculdade, eu já sabia que eu queria o mestrado, mas surgiu uma possibilidade da minha faculdade fazer uma espécie de intercâmbio e mandar enfermeiras para a Itália. E aí eu fiquei, meu Deus, será que é isso que o Senhor quer para mim? E aí eu comecei a orar ao Senhor. E o que foi que eu fiz? Eu não fiquei só orando e esperando a resposta. Eu fiz, Senhor, eu vou me matricular no curso de italiano, mas o Senhor sabe que eu quero o mestrado. Mas o que o Senhor abrir as portas para mim vai ser o que eu vou fazer. E aí eu fiz 1 ano de mestrado ainda paralelo à faculdade antes de me formar. No último ano eu fui fazendo o italiano na expectativa de, se as portas da Itália se abrissem, né, para receber as brasileiras recém-formadas, eu iria. Mas também eu estava me preparando para o mestrado, fazendo algumas provas de inglês e tal. E aí, ao final do ano, quando eu fiz a primeira seleção de mestrado, eu já passei de cara. E aí eu fiz, Senhor, não era para ser o italiano. Não digo que eu perdi tempo, que eu perdi dinheiro, porque conhecimento é sempre conhecimento, né? Mas o meu coração ficou muito feliz, porque Deus ouviu a minha oração, me direcionou e deu tudo certo. Então eu consegui entrar no mestrado, que era o que eu queria. O italiano que eu aprendi não foi de todo em vão, porque quando eu fui depois para a Itália, a lazer, viagem, passear, foi válido. Então, assim, confia em Deus, pede sabedoria a Deus, pede discernimento e
vai traçando esse caminhar, pedindo a orientação divina e seguindo esse trilhar baseado naquilo que você já tem em mente, tem como sonho, que Deus só vai fazer isso se multiplicar, fortalecer, para que você também seja um jovem, hoje jovem, né? Mas que você também possa ser um pesquisador, um cientista de sucesso. Muito bem, Helenilda. Ótimos conselhos, muito bem colocado, né? A gente sonhar, mas sempre manter um pezinho no chão também, né? Porque, afinal de contas, nem só de sonhos e de sentimentos a gente faz a nossa vida, né? Tentar conciliar a parte prática com a parte aspiracional nossa é realmente muito importante. Vera, suas palavras aí para as nossas jovens mulheres que estão no caminho da decisão. É só dando lá um complemento ao que eu falei anteriormente em relação ao preconceito, à área da educação. Talvez esse preconceito, e é um questionamento, inclusive, não seja exatamente porque ele é ocupado, pelo menos na educação básica, majoritariamente por mulheres. Será porque esse espaço foi entendido como deixado para trás, porque não oferia ganhos, né, auspiciosos? Então, são questionamentos que nós temos que nos fazer o tempo todo. E em relação à minha orientação aqui, ou a minha fala para quem está trilhando o caminho, sonhe bastante, se coloque nos lugares enquanto mulher, com toda a peculiaridade que a mulher tem, ocupe esses espaços, não para disputar com ninguém, mas para levar a sua contribuição e se formar com excelência, tenha comprometimento com a sua formação e, após a sua formação, que o seu trabalho também seja de excelência, para contribuir com o mundo, não só na sua habilidade específica, mas enquanto pessoa, para que o mundo realmente olhe para as pessoas, antes de olhar para gêneros, antes de olhar para a profissão, antes de olhar para questões culturais. E eu acho que essa é a nossa maior dádiva, né? Sermos humanos e esteja ao lado daqueles que lhes apoiem, que sejam companheiros e não apenas companhia. Então eu acho que a gente trilhando esse caminho, tendo aí a nossa crença, a nossa fé inabalável, que é um caminho de benesses, não só para nós, mas para o outro, eu acho que tudo dá certo. E se tiver também que retomar e seguir um outro caminho, não tenha medo. Não acho que porque fez uma escolha, ela precisa ser nesse mundo eterna, não é? Em relação à profissão ou a outras questões ligadas à nossa vida pessoal. Nós sempre podemos retomar e fazer de novo. E muitas vezes melhor, com harmonia, para que a gente sempre tenha vida, que a vida seja sempre abundante. Esse é o meu desejo para todos e para todas. Tá ótimo, gente. Olha, muito obrigado. Eu quero mais uma vez aqui agradecer, então, a doutora Aline, né? Doutora Aline, aí, que Deus abençoe e continue abençoando aí seu projeto com os adolescentes, os seus envolvimentos aí com seus ministérios, né? Que a gente sabe que você já atua bastante com eles. Eu quero chamar a atenção para a Aline organizou uma sessão do nosso 3º Congresso de Cientistas Adventistas, que ela fez um painel sensacional de ciências políticas, aí, de ciências sociais. Então, você acessa o YouTube, procura lá o canal Cientistas Adventistas, tá? E você procura lá dentro, vai ter uma playlist com o 3º Congresso de Cientistas Adventistas. Assista o painel de ciências sociais conduzido pela doutora Aline, tá certo? A doutora Vera também já participou com a gente no 4º Congresso, ela deu uma palestra fantástica aí sobre métodos qualitativos, tá? Foi na quinta-feira que precedeu o nosso congresso, no nosso pré-congresso. Então acesse lá no mesmo canal também e assista a palestra da doutora Vera aí sobre métodos quali, né? E a Helenilda faz parte do nosso grupo de cientistas adventistas. Quem sabe no 5º Congresso aqui ela participa com a gente também, dando um painel, dando uma palestra aí pra gente. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção se ela aceitar, né? Tô sentindo a responsa, hein? Tá ótimo. Muito obrigado a vocês três, tá certo? Obrigado por ter dedicado esse tempo. Eu sei que a correria é grande, né? A gravação do podcast é sempre um desafio também. Mas eu tenho certeza que foi para bem, né? Eu sempre penso que as coisas boas da vida, elas sempre demandam um sacrifício da gente de alguma forma.
né? Então eu acredito que esse podcast aqui está demandando bastante sacrifício de quem está envolvido, mas sem dúvida nenhuma está sendo uma bênção na vida de muitas pessoas. E por essa razão quero convidar você que está escutando a gente aí, se inscreva no nosso canal no YouTube, Cientistas Adventistas, ativa lá o sininho de notificação para você ficar sabendo toda vez que tiver um conteúdo novo. Siga a gente nas redes sociais, aí no Instagram a gente de vez em quando está postando alguma coisa. O nosso podcast está indo ao ar também, simultaneamente ao YouTube, no Spotify, toda quinta-feira às 17 horas. Então a gente sempre tem um compromisso marcado aí. Você pode escutar o seu podcast enquanto está dirigindo, enquanto está lavando a louça, enquanto está lavando o carro, enquanto qualquer coisa que você está fazendo que não está ocupando a sua mente diretamente no processo, você pode estar fazendo, escutando o nosso podcast. Se esse podcast abençoou você de alguma forma, compartilha, manda ele para alguém que está perto de você aí, alguém que pode se beneficiar. Enfim, ajuda a gente a promover, divulgar, fazer com que essa mensagem que ajudou você também chegue a outras pessoas. Precisamos alcançar essas meninas, alcançar as mulheres aí que estão precisando de apoio, às vezes numa situação, um contexto difícil, né? E a gente tentou aqui um pouquinho só, de uma maneira muito singela, mas aqui muito poderosa, nas palavras aqui da Aline, da Helenilda e da Vera, ajudar essas pessoas, tá certo? Então, meu muito obrigado também a você que ficou com a gente todo esse período, que está nos acompanhando no nosso podcast. Não deixa de conferir os episódios passados, né? Primeiro episódio foi liberdade religiosa versus liberdade sexual, né? Também tivemos depois o Dia do Senhor em Apocalipse, uma temática fantástica, principalmente para quem estuda escatologia e teologia. Terceiro episódio foi sobre Gênesis de uma perspectiva científica, e esse podcast agora vem agregar e somar aí na nossa jornada até a 10 mil podcasts. Um grande abraço para você, a gente se encontra na próxima quinta-feira às 17 horas. Até lá, acompanhe a gente no podcast Cevada com Plutônio. Aviso! O Movimento de Cientistas Adventistas é um ministério de apoio que não possui vínculo jurídico ou administrativo com a organização da Igreja Adventista do Sétimo Dia. O podcast Cevada com Plutônio não fala em nome da Igreja Adventista do Sétimo Dia, suas instituições, ministérios oficiais, obreiros ou colaboradores.